Mister Fix na área. A relação entre Estados Unidos e Rússia está entrando novamente em uma zona perigosa, agora envolvendo simultaneamente a guerra na Ucrânia e o confronto americano com o Irã. Segundo uma reportagem exclusiva da Reuters, analistas da inteligência dos Estados Unidos estão investigando se Moscou forneceu informações sobre alvos ou tecnologia avançada para ajudar o Irã a atingir instalações da CIA no Golfo Pérsico. A informação também foi repercutida pela Al Jazeera, pelo UOL, pelo Japan Times e pelo Economic Times. Mas é importante fazer uma distinção profissional. A inteligência americana ainda não apresentou uma conclusão definitiva sobre a participação russa nesses ataques. Existem indícios, suspeitas e avaliações de inteligência, mas não uma comprovação pública conclusiva. Mesmo assim, Washington está incomodado com a precisão demonstrada pelos drones iranianos. Parece que a CIA, acostumada a observar o planeta inteiro pela fechadura, não gostou muito de descobrir que alguém também poderia estar observando o endereço dela. O ponto central não é apenas militar. Caso a participação russa seja confirmada, isso significaria que Moscou estaria disposta a auxiliar diretamente uma campanha destinada a enfraquecer a presença americana no Oriente Médio. E esse movimento elevaria o confronto entre Rússia e Estados Unidos a um patamar muito mais delicado. Segundo a Reuters, os Houthis anunciaram um embargo marítimo contra a Arábia Saudita como resposta ao que classificam como bloqueio saudita contra o Iêmen. A Associated Press explicou que Bab el-Mandeb é um dos principais pontos de estrangulamento do comércio internacional. A passagem conecta o Mar Vermelho ao Golfo de Aden e dá acesso ao Canal de Suez. Aproximadamente 12% do comércio mundial e cerca de um quarto do tráfego global de contêineres costumam passar por essa rota, segundo dados citados pela AP, pelo Washington Post e pela Euronews. O bloqueio anunciado não significa necessariamente que todo o estreito tenha sido fisicamente fechado. Os Houthis não controlam diretamente toda a costa ao redor da passagem. Entretanto, possuem mísseis, drones, embarcações armadas e capacidade para ameaçar os navios que circulam na região. Por isso, algumas embarcações começaram a mudar suas rotas. A alternativa é contornar o Cabo da Boa Esperança, no sul da África, acrescentando semanas à viagem entre a Ásia e a Europa. É nesse momento que a geopolítica deixa o gabinete e chega ao posto de combustível. Os Estados Unidos queriam pressionar o Irã até ele ficar sem alternativas. O problema é que Teherã parece ter encontrado alternativas suficientes para pressionar o bolso americano. Donald Trump reagiu aos ataques contra os petroleiros sauditas, responsabilizando diretamente o Irã. A declaração foi divulgada inicialmente em sua rede social e posteriormente repercutida pela Reuters, CBS News, Euronews, Fox News, Guardian e Europa Press. Trump afirmou que os Houthis teriam agido com responsabilidade durante parte do conflito, mas que voltaram a atacar navios sauditas. O presidente americano declarou que, caso novos ataques ocorram, os Estados Unidos responsabilizarão o Irã por considerar os Houthis representantes ou instrumentos de Teherã. Trump também prometeu aplicar uma grande punição militar contra o Irã e contra o movimento iemenita. É uma lógica bastante conveniente. Washington pode bombardear o Irã durante noites consecutivas, mas espera que todos os aliados iranianos permaneçam sentados, respirando fundo e contando até 10. Quando os adversários respondem, a Casa Branca descobre imediatamente o valor da estabilidade regional. O Guardian informou ainda que Trump afirmou estar próximo de tomar uma decisão sobre um ataque muito maior contra o Irã. Portanto,
não estamos diante de uma simples troca de declarações. Existe o risco concreto de expansão da campanha militar americana, e cada nova ameaça aumenta também a pressão sobre o petróleo, o transporte marítimo e os aliados dos Estados Unidos. Trump também ameaçou atacar uma área que vem sendo chamada de Pickaxe Mountain, traduzida como Montanha da Picareta. A ameaça foi noticiada pela SBS News, pelo Seoul Economic Daily e mencionada em análises do Wall Street Journal sobre a reconstrução das estruturas iranianas. O local fica próximo ao complexo de enriquecimento de urânio de Natanz e é apontado como uma possível área de instalações nucleares subterrâneas. Segundo as reportagens, Trump afirmou que os Estados Unidos atacariam qualquer área em que o Irã estivesse desenvolvendo ou transferindo atividades nucleares. O presidente americano também reconheceu que não havia confirmação pública de que materiais nucleares tivessem sido levados para o local. Portanto, novamente é necessário separar fato de suposição. Existe uma instalação subterrânea em desenvolvimento na região de Natanz. Existe uma ameaça pública de Trump. Mas a transferência de centrífugas ou material nuclear para o interior da montanha não foi comprovada publicamente. Mesmo assim, Washington já prepara o martelo antes de confirmar onde está o prego. E depois, caso a inteligência esteja errada, provavelmente aparecerá algum porta-voz explicando que o erro foi cometido em defesa da liberdade. O roteiro já é conhecido. O cenário muda, o país muda, mas a desculpa vem praticamente com a mesma embalagem. A situação pode ser resumida em 4 movimentos. Primeiro, os Houthis ampliaram a pressão sobre a Arábia Saudita e ameaçaram uma rota essencial do comércio mundial. Segundo, o petróleo ultrapassou os $100, aumentando o custo econômico da guerra para os próprios Estados Unidos e seus aliados. Terceiro, a inteligência americana investiga se a Rússia ajudou o Irã a atingir instalações sensíveis da CIA. Quarto, Rubio e Lavrov mantiveram o diálogo sobre a Ucrânia, mas sem apresentar qualquer avanço concreto capaz de alterar o conflito. São crises diferentes, porém cada vez mais conectadas. A Rússia pode utilizar o Oriente Médio para dispersar o poder americano. O Irã pode utilizar os Houthis para pressionar rotas energéticas, e os Estados Unidos precisam decidir quantas guerras, bloqueios e ameaças conseguem administrar simultaneamente. Washington passou décadas espalhando peças militares por todo o tabuleiro. Agora está descobrindo que cada peça também pode se transformar em alvo. E, quando instalações da CIA são atingidas, petroleiros mudam de rota e o barril ultrapassa os $100, o discurso de controle começa a aparecer muito mais uma coletiva de gerenciamento de danos. Mr. Fix na área. Aqui a notícia não termina na manchete. A gente desmonta o tabuleiro inteiro.